Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Cura de um cego em Betsaida. E chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: Vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe. E mandou-o para casa, dizendo: Não entres no povoado. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois da reanimação das turbas, o evangelista narra o episódio da devolução da vista ao cego, dizendo: E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. São Beda. Eles sabiam que o toque do Senhor tinha um poder tanto de limpar um leproso, quanto de devolver a vista a um cego. Segue-se. Tomando o cego pela mão, conduziu-o fora do povoado. Teofilacto Diócrida. Parece com efeito que Betsaida estava infectada de grande infidelidade, razão pela qual o Senhor a repreende. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os milagres que se realizaram em vós, há muito tempo teriam feito penitência de cilício. Nesta cidade, assim, conduz ele o cego para fora da aldeia, pois não era verdadeira a fé daqueles que o trouxeram. Segue-se. Cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Percebes alguma coisa? Pseudo Crisóstomo. Ele cuspiu e impôs as mãos sobre o cego, querendo mostrar que a palavra divina, acrescentada à ação, aproveita de modo admirável. Com efeito, a mão é a ação ostensiva, já o cuspe é a palavra proferida pela boca. Perguntou de outra parte se o homem via algo, coisa que não fez com outros curados, dando a entender que, por conta da fé imperfeita daqueles que o trouxeram, bem como do próprio cego, seus olhos não estavam totalmente abertos. Por isso se segue. E ele, começando a ver, disse: Veja as pessoas como se fossem árvores andando. Uma vez, pois, que ainda se detinha na infidelidade, declarava que via os homens de modo obscuro. São Beda. Observando a forma dos corpos entre as sombras, mas não conseguindo discernir nenhum contorno dos membros, tendo ainda a vista obscura. É assim que as árvores vistas de longe, ou sob a luz noturna, costumam aparecer aos que as observam, de tal modo que não se pode facilmente discernir quando se trata de um homem ou de uma árvore. Teofilacto Diócrida. Por isso, no entanto, não o fez ver imediatamente de modo perfeito, mas parcialmente, pois não tinha uma fé perfeita. Com efeito, o remédio é dado na medida da fé. Pseudo Crisóstomo. Mas conduziu-o do início da recuperação do sentido até a compreensão da fé, e assim fez com que visse perfeitamente. Por isso se segue. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe.
isto é, perfeitamente curado no sentido e no intelecto. Segue-se, e mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Teofilacto Diócrida. Ordenou-lhe porque eram infiéis, como foi dito, e para que este homem não fosse ferido em sua alma, nem os próprios não crentes incorressem num crime mais grave. São Beda. Ou deu um exemplo aos seus para que não busquem os aplausos do povo pelas coisas admiráveis que fazem. Pseudo Jerônimo. Em sentido místico, Betsaida se traduz como a casa do vale, isto é, o mundo, que é um vale de lágrimas. Conduzem um cego ao Senhor, isto é, alguém que não vê o que foi, o que é e o que será. Suplicam-lhe que o toque. Com efeito, quem é tocado senão aquele que se compunge? São Beda. Pois o Senhor nos toca quando ilumina a parte racional de nossa alma com o sopro do seu espírito, e quando nos anima a reconhecermos nossa própria enfermidade e a aplicarmos-nos às boas ações. Ele toma a mão do cego para dar-lhe coragem para a execução das boas obras. Pseudo Jerônimo. E conduziu-o para fora da aldeia, isto é, da vizinhança dos maus, cuspiu em seus olhos, para que visse a vontade do Senhor pelo sopro do Espírito Santo. Tendo-lhe imposto as mãos, perguntou-lhe se via, pois pelas obras do Senhor é que se mostra a sua majestade. São Beda. Ou, cuspindo nos olhos do cego, impõe-lhe as mãos para que veja, pois enxugou a cegueira do gênero humano pelos dons invisíveis e pelos mistérios da humanidade assumida. A saliva, que tem origem na cabeça do homem, designa também a graça do Espírito Santo. Mas aquele que podia curar um homem inteiro com uma só palavra, cura-o aos poucos, para mostrar a grandeza da cegueira humana, que não pode retornar à luz senão dificilmente e como que por etapas. Indica-nos sua graça, pela qual favorece cada aumento na perfeição. Pois quem quer que tenha ficado imerso por tão longo tempo na escuridão, a ponto de não saber discernir entre o bom e o mal, vê os homens que caminham como se fossem árvores, pois vê as ações da multidão sem a luz do discernimento. Pseudo Jerônimo. Ou vê os homens como árvores, pois julga todos os homens maiores que ele mesmo. Em seguida, o Senhor pôs as mãos sobre seus olhos, para que visse tudo com clareza, isto é, para que, pelas obras visíveis, compreendesse tanto o que o olho não vê, quanto contemplasse, com o olho de um coração puro, a condição clara de sua alma, purificada da ferrugem do pecado. Enviou-o para sua casa, isto é, para dentro de seu coração, para que visse em si mesmo o que antes não via. Pois um homem que desesperou por completo da salvação não julga poder fazer o que um iluminado pode facilmente completar. Teofilacto Diócrida. Ou, depois de curá-lo, enviou-o para casa, pois a casa de cada um de nós é o céu e as moradas que ali há. Pseudo Jerônimo. Disse-lhe, contudo, se entrares na aldeia, não o diga a ninguém, isto é, conta sempre aos teus vizinhos sobre tua cegueira, não sobre tuas virtudes. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.